Boa noite a todos. Eu sou Mr. Medo. Hoje irei contar alguns relatos assustadores que pessoas passaram enquanto estavam sozinhas à noite. Espero que gostem. Uma vez, reservei um Airbnb sozinho em uma área no Rio Grande do Norte para uma entrevista de emprego, já que era tão longe de casa. Transformei isso em uma curta viagem. Escolhi este Airbnb específico porque era muito mais barato do que qualquer hotel que eu pudesse encontrar. Ficava a cerca de meia hora do local da entrevista, o que estava tudo bem para mim. Era uma estrada isolada, sem saída, e tinha uma bela vista do deserto nos fundos. Levei meu laptop para trabalhar no meu emprego atual durante o dia, o que me manteve ocupado na maioria dos dias. Fiquei lá por 3 dias, a entrevista foi no segundo dia, que era uma terça-feira, e eu sairia na sexta-feira. Na segunda-feira, na noite anterior à minha entrevista, estava praticando perguntas para a entrevista para essa empresa específica e, em geral, obtendo alguns conhecimentos de última hora sobre a empresa deles. Estava fazendo isso no meu laptop na sala de estar da casa, provavelmente por volta das 9 da noite, e ouvi um toque na janela. Digo, toque, porque não foi exatamente uma batida, parecia mais o som de alguém batendo com o dedo. Virei a cabeça rapidamente para olhar para a janela e, em reação, não vi ninguém, mas também estava completamente escuro lá fora. Estava com medo de olhar pela janela, mas tive que ser corajoso e fazer isso. Não havia ninguém à vista, apenas escuridão. Claro, poderia ter sido um inseto batendo na janela. Temos alguns insetos desagradáveis aqui, afinal. No dia seguinte, passei pela entrevista e achei que me saí bem. Passei o resto da minha estadia explorando diferentes partes da cidade de carro, comi em restaurantes diferentes e sentei no quintal relaxando ao sol. Pouco sabia eu que provavelmente estava sendo observado enquanto estava no quintal naquela noite. Estava dentro assistindo Breaking Bad na Netflix quando aconteceu novamente, um toque único na janela. Agora era óbvio que não era um inseto. Eu estava ainda mais perturbado agora, mas mais uma vez corri para a janela mesmo que eu não visse ninguém. Isso não significava que não havia alguém lá fora. Verifiquei as janelas perto da porta da frente, depois abri a porta e olhei para fora por um segundo. Como não havia ninguém lá, voltei para dentro e fui até a porta dos fundos. Saí para a varanda dos fundos e olhei para o deserto atrás da casa, silêncio e escuridão. Então ouvi um clique, um som como alguém clicando a língua no céu da boca. Estava distante, além da luz da casa, estava em algum lugar naquele deserto frio. Senti como se alguém pudesse estar se escondendo atrás de qualquer uma dessas infinitas moitas e observando e brincando comigo. Gritei, e quase como se tivessem feito em resposta, houve outro clique. Apontei a direção de onde veio o som e olhei naquela direção. Pude ver alguém de pé não muito longe, vestido com roupas escuras, misturando-se com a escuridão do deserto. Comecei a andar um pouco mais perto, depois parei, percebendo que não queria me aproximar mais dessa pessoa. Chamei. Você está em propriedade privada. Vou chamar a polícia se não sair. Vi a pessoa se afastar de maneira sinistra e rápida. Teorizei que era o proprietário do Airbnb, mas obviamente isso era um exagero, e eu realmente não sabia o que pensar. Na noite seguinte, estava na cama com meu laptop assistindo Breaking Bad novamente antes de dormir. Acho que assisti 2 episódios, então estava fazendo isso por cerca de 1h30. Não ouvi nenhum barulho na casa, embora definitivamente estivesse pensando no encontro anterior enquanto assistia ao programa. Quando finalmente apaguei a luz e tentei dormir, em 10 segundos, ouvi novamente um clique, abafado vindo de dentro do armário. Olhei para a porta do armário, que estava aberta apenas uma fresta. Como uma resposta natural, pulei da cama ainda de pijama e corri para o carro. Sentei no estacionamento com o carro ligado e liguei para o 190. Eu olhava para a casa enquanto falava com o atendente, esperando ver se alguém sairia, porque todas as minhas coisas ainda estavam lá. Um carro da polícia chegou e, ao entrar na casa, fizeram uma rápida investigação. Era muito pequena, sem muitos lugares para se esconder. Sem respostas, empacotei minhas coisas e saí daquele lugar naquela noite para um hotel próximo. Entrei em contato com o Airbnb e o anfitrião, e só consegui um reembolso parcial pela minha estadia.
Ainda acho que pode ter sido o anfitrião do Airbnb. Quem mais teria acesso à casa? Não havia sinais de arrombamento, o que me leva a acreditar que quem quer que fosse, talvez tivesse uma chave. Mas talvez eu esteja errado. Talvez tenha sido um estranho que entrou em um momento oportuno. Mais uma vez, eu estava sozinho em casa em uma noite. Nossa casa é um sobrado, e a parte de cima é praticamente um apartamento, onde meu irmão e eu moramos, enquanto nossos pais vivem no andar de baixo. É bem confortável. Era um fim de semana, e eu estava ficando em casa porque estava chovendo lá fora, então meus amigos não queriam fazer nada. Passei a noite assistindo a filmes de terror no meu quarto. Estava assistindo Doutor Sono, um filme que nunca tinha visto antes, e estava bem envolvido na trama. Pausei para pegar um lanche na cozinha. Fui até o armário, peguei uma caixa de biscoitos e ouvi um som vindo das escadas que levam para baixo, que ignorei. Voltei para o meu quarto, fechei a porta e liguei o filme novamente. Percebi que a luz de movimento do quintal estava acesa e então ouvi alguns sons vindo diretamente debaixo do meu quarto. Parecia o som da porta dos fundos sendo fechada. Para explicar a disposição da nossa casa, meu quarto está diretamente acima da porta dos fundos no andar dos meus pais. As paredes desta casa são extremamente finas. Dá para ouvir até mesmo o barulho de um alfinete caindo lá embaixo. Então, eu ouvi claramente alguém lá embaixo, e quando pausei o filme, ficou mais óbvio que eu estava ouvindo passos. Mandei mensagem para o grupo da minha família perguntando quem acabara de chegar em casa. Minha mãe respondeu em menos de 1 minuto, dizendo que não estavam em casa. Isso significaria que deveria ser meu irmão, mas isso seria estranho, já que ele nunca entra pela porta dos fundos. Além disso, ele nem deveria estar em casa naquela noite. Escrevi no grupo perguntando se era o José que estava na casa, mas ele não respondeu. Ouvi os passos atravessando a casa em direção à frente, até que não pude mais ouvi-los. Depois, ouvi passos subindo as escadas. Desliguei a TV e os passos vinham direto pelo corredor em direção ao meu quarto, pulando todos os outros quartos no caminho. Eram passos pesados. Eles chegaram à minha porta, e então minha porta se abriu. Eu estava deitado imóvel na minha cama, fingindo estar dormindo, mas com os olhos semiabertos, conseguia ver uma cabeça se inclinando para dentro do quarto pela porta, olhando diretamente para mim na escuridão. Só podia ver os olhos da pessoa, e não parecia ser os de José. Ele ficou parado na porta, olhando por um tempo que parecia uma eternidade, enquanto eu fingia estar dormindo. Após talvez 30 segundos a 1 minuto, ele fechou a porta, mas não ouvi os passos se afastando. Escrevi no grupo da família em letras maiúsculas: José, por favor, me diz que é você na casa. Ele respondeu quase instantaneamente, dizendo que não sabia do que eu estava falando. Foi aí que contei a eles que havia alguém na casa. Liguei para o 190 e comecei a sussurrar no telefone. Foi quando finalmente ouvi passos se afastando da porta. Ele deve ter me ouvido começar a falar, mesmo em sussurros. Os passos desceram as escadas e então não pude mais ouvi-los. Disseram-me para permanecer na linha com o despachante até a chegada da ajuda. Cerca de 5 minutos depois, bateram na porta lá embaixo. Então, quando o despachante disse que estava tudo bem eu descer e abrir a porta para a polícia, eu o fiz. Na minha cidade, a polícia trabalha em duplas. Então os 2 policiais que chegaram vasculharam toda a casa comigo, verificando cada armário e embaixo de cada cama. Quando ficou claro que a casa estava vazia, eles foram embora. Um dos meus pais havia deixado a porta dos fundos destrancada. Foi tão simples assim. Não há chance de dormir depois que algo assim acontece. Ninguém estaria em casa até o dia seguinte, então tive que passar essa noite sozinho. Um pouco depois que a polícia saiu, a luz de movimento do quintal se acendeu novamente. Olhei pela janela e vi apenas um vislumbre de um homem se afastando da casa para um canto escuro do quintal, onde eu não podia mais vê-lo. Acho que ele pode ter tentado entrar novamente, mas desta vez a porta estava trancada. Fiquei olhando pela janela enquanto a luz de movimento ficava acesa. Quando apagou, estava muito escuro para ver qualquer coisa lá fora. Enquanto a luz não se acendesse novamente, eu saberia que ele não voltaria. Felizmente, ele nunca voltou.
Gastar meio segundo para trancar suas portas pode ser a diferença entre alguém invadir sua casa ou não. Porque meus pais esqueceram de trancar a porta, agora vou ter para sempre a imagem assustadora de ver a cabeça daquela pessoa espiando para dentro do meu quarto, olhando diretamente para mim, especificamente os olhos. É uma imagem que vai ficar comigo. Minha esposa, Ana, e eu estamos juntos há 10 anos e nos casamos há 2. Acabamos de comprar uma casa juntos, nem mesmo há 1 mês, e as coisas não poderiam ter começado de pior forma. Mudamos para uma pequena cidade do interior do Rio Grande do Sul, chamada Montenegro. Esses são todos os detalhes que vou fornecer para evitar possíveis problemas. Estamos em uma rua tranquila com uma propriedade grande na frente de uma área de bosque de tamanho médio, o que foi um dos fatores que realmente atraiu minha esposa e eu. Planejamos adotar um cachorro e criar filhos aqui, então queríamos uma propriedade grande para o cachorro e as crianças brincarem. Ambos trabalhamos em turnos semelhantes. Eu chego em casa por volta das 5 da tarde e ela chega por volta das 6, na maioria das vezes. As primeiras 2 noites na casa foram completamente normais. Era final de semana, então passamos nossos dias inteiros desembalando. Foi só na noite de segunda-feira, quando estávamos na cama há apenas uns 20 minutos, que vindo do quintal, ouvimos o som de uma música alta. Nossos vizinhos mais próximos dos lados estavam espaçados o suficiente para que não pudéssemos confundir a música de seus quintais com a nossa. Era definitivamente no nosso quintal, e não era uma música de festa ou algo assim. Parecia música antiga, estática e vintage. As janelas estavam fechadas, então, depois de trocar olhares horrorizados, abri a janela do meu lado da cama e estava mais claro. Havia uma música que parecia dos anos 40 ou algo assim, tocando alto. Mais tarde descobri, ao procurar a letra, que o nome da música era Who's Afraid of the Big Bad Wolf, de Henry Hall. Por alguma razão, ela tinha uma vibe sinistra, embora fosse destinada a ser uma música feliz. Na época, ouvi-la vindo do nosso quintal era aterrorizante. Ainda estávamos nos adaptando à casa, mas imaginamos que deve haver um interruptor de luz no quintal. Desci correndo para a porta dos fundos, liguei os interruptores ao lado da porta e um deles acendeu as luzes do quintal. Não vi ninguém no quintal. Abri a porta e a música ficou mais alta, obviamente. Mas ao caminhar pela grama, percebi que não vinha do quintal, mas sim do bosque. A música tocou até o fim, enquanto eu estava do lado de fora, apenas olhando ao redor. Quando a música terminou, houve silêncio novamente. Parecia que alguém estava fazendo uma brincadeira estúpida de boas-vindas, mas não gostamos nem um pouco. Voltei para minha esposa e disse a ela que provavelmente eram apenas algumas crianças tentando assustar os recém-chegados à cidade por qualquer motivo. Ouvir-me dizer isso fez com que percebesse o quão estúpido e estranho parecia. Por que alguém faria isso? Na noite seguinte, aconteceu novamente, alguns minutos depois de apagarmos as luzes no quarto. A música do lado de fora começou a tocar, desta vez muito mais alto, e a música era aquela que todo mundo já ouviu, Tiptoe Through the Tulips. Ana e eu mais uma vez nos olhamos, desta vez com genuína repugnância e preocupação, porque esperávamos que fosse apenas algo pontual, mas estava acontecendo de novo. Olhei pela janela e desta vez pude ver algo na grama. Não era uma pessoa, mas definitivamente havia algo lá fora. Eu disse à minha esposa que iria verificar. Ela disse que deveríamos chamar a polícia, e eu disse que sim, faríamos isso em 1 segundo. Fui lá fora com a mentalidade de que eu precisava mostrar que sou o homem da casa, não apenas para minha esposa, mas para quem achava que poderia mexer conosco só por sermos os novos na vizinhança. Quando estava no quintal, vi que o objeto na grama era menor do que eu pensava, mas a música assustadora estava vindo dele. Percebi que era um rádio antigo. Desliguei e olhei para cima, para a janela onde minha esposa estava assistindo, e segurei o rádio, gritando que alguém o deixou ali para nos assustar com a música. O que ela fez a seguir não era algo que eu esperava como resposta a isso. Ela começou a gritar meu nome para correr para dentro. Ela continuava gritando, corra! Eu perguntei por quê, e ela gritou de volta que havia pessoas atrás de mim. Essa declaração fez meu coração pular uma batida, e me virei para encarar o bosque. Vi 3 figuras paradas com cerca de 1,80 m cada.
claramente de frente para minha direção. Elas não estavam correndo na minha direção, apenas estavam paradas lá. Eu gritei "droga" e corri de volta para dentro de casa, fechando a porta atrás de mim. Minha esposa estava no andar de cima, chorando desesperadamente. Eu disse a ela que ligaria para a polícia, e fiz isso. Eles chegaram felizmente não muito tempo depois, enquanto estávamos assustados ao ouvir batidas em uma das portas ou janelas. Minha esposa e eu explicamos desesperadamente a situação para ambos os policiais que chegaram, e mostrei a eles o rádio no chão. Pedi se poderiam levá-lo como evidência para impressões digitais e disse que só toquei na parte de cima com a alça. Eles pegaram o rádio e também verificaram a frente do bosque com suas lanternas por alguns minutos, provavelmente como um impedimento para as pessoas no bosque pararem com seu comportamento se ainda estivessem lá. Quando os policiais saíram, honestamente, voltamos a nos sentir vulneráveis e assustados, mas, graças a Deus, as pessoas nunca mais voltaram. Isso foi apenas algumas semanas atrás, embora Deus nos livre se elas voltarem. Eu tentaria pegar isso em vídeo. Trabalhei como enfermeira em vários hospitais e instalações antes do hospital atual onde trabalho. Trabalhei em um hospital geriátrico a 30 minutos da minha casa. Já tinha experiência em lidar com pacientes mais velhos, então isso não era novidade para mim. Eu estava trabalhando neste hospital há apenas algumas semanas, e você entenderá em breve por que isso foi na minha penúltima noite neste hospital, sem que eu soubesse no início desta noite. Eu estava trabalhando no turno da madrugada e estava extremamente cansada, com horas negativas de sono acumuladas. Fui designada para o setor de Alzheimer. Os pacientes nesse setor me adoravam. Minha presença, uma jovem na casa dos 20 anos, entre os residentes deste setor, que geralmente eram deixados sozinhos para vagar em suas mentes, era vista como uma rajada de ar fresco. Eu era alguém que podia conectá-los ao presente ou ao cotidiano. Se você é deixado sozinho, pode viajar mentalmente para outros lugares, mas com alguém no seu espaço, você está ligado àquele momento no tempo. Lidava com vários pacientes naquela noite, mas um deles estava mais inquieto do que os outros. Seu nome era Rosa. Era a minha primeira noite lidando com ela, e ela continuava me contando sempre que eu entrava em seu quarto sobre as vozes que ouvia e o homem vestido de preto que ela via no canto do quarto. A outra senhora no quarto dela pediu que a cortina fosse fechada antes do início do meu turno para que Rosa a deixasse em paz. Ela era uma senhora doce que sorria sempre que eu estava por perto, mas não falava muito e era muito esquecida. Como comecei meu turno por volta das 9 da noite, a maioria dos pacientes estava dormindo até às 11, mas Rosa não. Sempre que ela me chamava para o quarto, ela estava assustada com essas supostas vozes que ouvia e o homem de preto que continuava a encará-la no canto do quarto. Não vou mentir, isso estava me assustando um pouco. Acreditava que, em sua mente, ela estava vendo e ouvindo essas coisas, e eu simpatizava com ela, pois imaginava que deveriam ser muito assustadoras. Mesmo assim, eu fazia o meu melhor para acalmá-la e fazê-la dormir. Eu não queria ligar a TV para acalmá-la, porque queria ser cortês com a outra paciente no quarto. Eu segurava as mãos de Rosa e dizia a ela que estava tudo bem, para respirar e relaxar. Lembrei-a de que ela não estava sozinha e que eu estava sempre a uma chamada de distância. Isso pareceu funcionar, e ela relaxou por um tempo. Na próxima vez em que entrei no quarto, ela estava dormindo. Quando a maioria, se não todos os pacientes estão dormindo, a noite passa mais devagar, quase como se o tempo se movesse ao contrário. 1 ou 2 horas depois, eu estava na sala de lençóis repondo meu carrinho quando ouvi algo no quarto. Era uma sala relativamente pequena e completamente silenciosa, e eu tinha fechado a porta. Ouvir outro barulho foi estranho. Virei, não vi nada, e continuei a repor meu carrinho. Foi então que senti o que só posso descrever como uma mão no meu ombro. Olhei para o meu ombro, pulei e gritei, mas não havia nada no meu ombro. Não havia ninguém na sala ainda. Eu sabia que senti algo grande agarrando meu ombro. Saí do corredor por um segundo para dar uma espiada. Não havia outras enfermeiras à vista. Um silêncio absoluto.
Eu não tinha mais nada a fazer além de retomar o que estava fazendo. Continuei a repor o carrinho até que estivesse cheio. Então, virei para encarar a porta e caí no chão, começando a gritar, pois meu coração estava imediatamente na garganta. Havia um homem vestido de preto do lado de fora da porta, olhando através do vidro, sorrindo. Meus gritos foram altos o suficiente para acordar todo o setor. O homem desapareceu da vista através do vidro da porta segundos depois. A porta se abriu e uma das minhas colegas enfermeiras entrou para me ajudar a levantar do chão, pois eu estava histérica. Perguntei a ela se ela viu o homem vestido de preto. A resposta dela foi: "Que homem? Não há mais ninguém aqui." Verificamos todos os quartos do setor. Não havia ninguém vestido de preto lá. Meus gritos acordaram Rosa de um sono leve, e quando entrei em seu quarto, ela começou a falar das vozes. Desta vez, os gritos, que ela não sabia que eram meus gritos. Perguntei a ela como era esse homem de preto, se ele estava sorrindo, e ela me olhou, e notei suas sobrancelhas franzirem enquanto sua expressão mudava para a mais focada que já vi nela o dia todo. Ela perguntou: "Como você sabia?" E mesmo com meu coração ainda acelerado, senti um pulo quando ela disse isso. Ela começou a gritar, agora gritando: "Me tire daqui, ele está vindo!" Outras enfermeiras entraram e tentaram acalmá-la. Fui transferida para outro setor naquela noite, com outra pessoa, e acabei indo para casa mais cedo porque estava muito assustada. No dia seguinte, mandei uma mensagem para a chefe de enfermagem, informando que meu próximo turno seria meu último, que a experiência me traumatizou e que eu não queria mais estar naquele prédio. Recebi uma resposta tão amigável quanto eu poderia ter esperado. Nunca fui diagnosticada com nada, nem nunca lidei com alucinações de qualquer tipo. Conheço os efeitos da falta de sono, mas isso foi de outro nível. Não sei se minha mente começou a pregar peças em mim por causa do que Rosa estava me contando a noite toda, mas a sensação da mão no meu ombro, a imagem do homem sorrindo atrás da porta de vidro, coincidindo com a descrição que Rosa dava várias vezes, isso foi uma daquelas ocorrências sobrenaturais inexplicáveis. Pelo menos eu espero que tenha sido a última vez na vida. Estava dirigindo para a casa do trabalho em uma noite comum, seguindo minha rota habitual. Eu saía por volta da meia-noite, então eram mais ou menos 00:15 nesse ponto. Minha cidade é bastante tranquila e entediante, com muitas áreas arborizadas por todos os lados, e não muitas pessoas ou casas. Eu estava nessa estrada, não muito longe da minha casa, com um campo de milho de um lado e um trecho de bosque do outro. Era pleno verão, cerca de 30 graus, então eu tinha o teto conversível abaixado. Estava dirigindo a uns 50 km por hora, quando ouvi um grito ensurdecedor de uma mulher vindo de um dos lados da estrada, mas não conseguia dizer de qual lado. Levei o carro a uma rápida parada, pisando fundo nos freios e escutando. O choro de uma mulher vinha do lado esquerdo, na direção da floresta. Ela estava pedindo socorro. Saí do carro e peguei o bastão do meu banco de trás. Caminhei em direção à floresta e chamei de volta, perguntando quem estava lá. A mulher imediatamente respondeu, pedindo ajuda. Comecei a correr para dentro da floresta, afastando galhos e arbustos do meu caminho. Gritava para a mulher continuar gritando para que eu pudesse encontrá-la. A cada 10 segundos ou mais, ela gritava por ajuda, e eu me aproximava naquela direção correndo e gritando de volta. No entanto, logo comecei a perceber que, não importava o quão fundo na floresta eu fosse, os gritos da mulher não pareciam se aproximar ou ficar mais altos. De alguma forma, eles estavam sempre na mesma distância, mesmo que eu estivesse correndo diretamente na direção dos gritos. Gritei para ela me dizer onde estava, e cerca de 5 segundos depois, a mulher gritou novamente pedindo ajuda. Parei imediatamente. Não estava gostando disso. Comecei a sentir que estava entrando em alguma espécie de armadilha. Virei-me e comecei a correr de volta na direção de onde vim. Corri e corri até conseguir ver as luzes intermitentes do meu carro do lado da estrada, além das árvores. Durante todo o caminho de volta, ainda ouvia os gritos da mulher, mas continuavam na mesma distância. Não importava o quão mais perto do meu carro eu ficasse, como se ela estivesse me seguindo de volta. Estaria eu sendo perseguido?
Entrei no carro e saí de lá completamente assustado. Liguei para o 190 para relatar às autoridades, caso quisessem investigar. Eu não ia ficar por ali. Estava cansado. Depois de contar a alguns amigos e familiares sobre o estranho encontro, estava pronto para seguir em frente com a minha vida. No entanto, uma semana depois, vi algo nas notícias que me deixou enjoado. O corpo de uma mulher na casa dos 30 anos foi encontrado na floresta por um homem que estava fazendo trilha com seu cachorro. Curiosamente, não havia sinais de crime violento. A localização do corpo era na mesma área geral onde ouvi os gritos. Embora aquela área de bosque seja muito extensa, não consigo deixar de sentir que seria uma enorme coincidência.